E aí, pessoal, tranquilo? Bom, tava aqui passando aqui no YouTube, né, e vi aqui que o Caiado foi num podcast Três Irmãos, né? Bom, pelo título eu já tô vendo que ele vai reagir àquela besteira que Lula falou, né? O Lula adora fazer um improviso, né? Justamente agora que ele tava tentando recuperar a popularidade, então nem o próprio Lula se ajuda, né? Às vezes. E aí vamos ver o que tá falando aqui. Vamos ver o que a gente pode extrair daqui, se o Caiado é um cara legal, vamos ver. Acho difícil. Ultimamente eu não tô achando nenhum político legal. Filho do Goianil é major em Goiânia, né? Major da Rotan. Major da Rotan. Então é bom. O Major Aguiar. É o Major Aguiar. Aí, ele já teve na segurança do vice-governador. olha aí. Do parceiro de E aí, vocês. meu amigo, quando é raiado da Rotan pra passar ali, não é brincadeira não. Aí não. tem que ser bom mesmo. É mesmo, Caiado? O povo tem medo, Ali assim, tem. dos raiados? Não, pelo contrário, o povo adora o raiado. O povo tem maior paixão pelo raiado. As crianças hoje em Goiás, a maior parte das crianças pedem que a festa de aniversário seja com o uniforme dos raiados. É a Rotan com aquele raio, tá certo? Imortal que eles chamam lá. E aí é aquela vestimenta preta, tá certo? Com aquele raio em cima da palavra Rotan. Que lindo, né? Ele fala assim, os olhos dele chegam a brilhar. Né? Então quer dizer que as crianças, elas gostam de policiais, né? Elas gostam de fazer festas temáticas pros policiais. Muito interessante ver como funciona o estado do Caiado. E ali a criançada adora isso. Por quê? Porque é algo que transmite segurança. Como muitos batalhões, por exemplo, o BOP, o Comando de Operação de Divisa e tal. Então, quando eles passam, a criançada, a família batem palma, aplaudem, porque Goiás é uma cidade, Goiás é um estado diferente do Brasil. Goiás é uma ilha de segurança. Você não tem preocupar se você vai dormir na sua fazenda, se você vai dormir na sua casa, na cidade, se seu filho vai para uma festa à noite, ou se você vai andar de relógio na rua, se você vai andar... Nossa, mas... que ótimo, né? Eu acho isso interessante. Se você é do estado do Caiado, acho que é Goiás, deixa aqui nos comentários, eu gostaria de saber. É isso mesmo? do celular na mão, isso não existe mais em Goiás. Acabamos. Em Goiás, é aquilo que eu disse, ou seja, bandido não se cria no estado de Goiás. E Goiás tinha a região mais violenta do Brasil, que era Valparaíso, em torno de Brasília, Lusiânia, Cidade Ocidental, Águas Lindas. Tudo isso eram regiões que eram classificadas. Valparaíso foi classificada a cidade mais violenta do Brasil. País, eu lembro certo? disso aí. Até eu entrar no governo. Eu entrei no governo para cá, é a região mais pacificada que tem no Brasil. Hoje não tem, negócio de assalto a carro, pessoa precisar de carro blindado. Blindado só ando eu, porque eu preciso, sabe como é que é, né? Porque enfrentar bandido. Representando o Estado. Aí eu tenho também, além do meu carro blindado, eu tenho minha tropa, que é tropa. Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Ele tá falando, né, que antes de ele assumir, Goiás estava acabada no crime, muita bandidagem. Ele assumiu, resolveu o problema, as crianças amam a segurança pública, fazem festas temáticas, as famílias estão todas nas ruas, final de semana o carro passa, todas elas param de fazer o que estão fazendo para aplaudir. Né? Não tem bandido, não tem roubo de carro, não tem furto de smartphone, nada. Mas ele está andando blindado, com carro blindado. Porque é a bandidagem. Então, assim, ou tem bandidagem ou não tem bandidagem. Entendeu? E aí, nesse momento, é que eu trago aqui uma reflexão. Quando ele está fazendo isso, ele está fazendo isso por interesse dele. Ótimo, que seja por interesse dele, porque ele almeja talvez ser um presidente, ou simplesmente está fazendo isso por uma questão da militância, né? Do eleitorado dele. Então ele precisa passar uma imagem de que ele é o cara que resolve as coisas todas. Mas quando ele está fazendo isso, ele está fazendo isso pensando no Brasil? Ou ele está pensando isso pensando nele, em chegar no poder, para ficar lá no poder, né?
pra ficar fazendo as coisinhas pros coleguinhas dele, ou seja lá o que for, né? Então, é o que isso, né? Ele quer me convencer de que ele vai ser um presidente pra eu pagar o salário dele, me contando essa história, falando que lá acabou a bandidagem, mas ele tá andando com o carro blindado porque a bandidagem né? É um troço muito perigoso. Mas assim, ele acabou ou não acabou com a bandidagem lá? Porque se acabou, ele não precisava estar andando de carro blindado. Então assim, meu voto ele não vai ter, porque ele tá aqui soltando um papo estranho. Se ele quer me convencer de ser presidente pra ganhar o meu voto pra isso, não vai ter. Porque eu tô sentindo que ele tá me enrolando, entendeu? E eu, como alguém que paga um salário de uma pessoa, eu não vou pagar o salário de uma pessoa pra uma pessoa que me enrola. O que você acha? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. De frente de elite que realmente dá proteção e vê que hoje a ousadia desse pessoal é enorme. Você vê o que está acontecendo hoje no Brasil, onde o avanço dessas facções hoje estão amedrontando o Estado brasileiro. E lógico que junto com o governo federal eles convivem bem, porque o governo do PT com faccionados eles são bem convergentes, eles comungam bem, eles convivem bem. Eles têm uma parceria muito forte. O senhor acha que existe essa parceria, sim? Você vê as declarações de hoje, né? Gente, olha, a gente não pode usar palavrão aqui. Eu não cheguei a ver. Pode usar, aqui você pode fazer o que você quiser, governador. O que foi a Não, sabe por quê? declaração? Hoje dos o traficantes Lula, lá, né? lá na Ásia, ele disse o seguinte, olha, nós temos que entender que esses ataques que estão fazendo contra os traficantes, isso é um absurdo, porque, afinal de contas, os traficantes são vítimas dos usuários. Presta atenção. Gente, meu Deus do céu. Esse pessoal só tem esse discurso. Não tem nada pra oferecer. Ele quer ser presidente. Né? Eu já vi uma conversa dessa na internet. Parece que ele quer ser presidente, quer tentar ser presidente, sei lá o que ele quer. Mas assim, é isso que ele vai me convencer com essa história. Se vangloriar, vai se vangloriar em cima de uma fala, né, de uma outra pessoa que falou uma besteira, realmente falou uma besteira, mas assim, né, isso que é mais importante, né, é que ele falou uma besteira porque ele quer me convencer, ou convencer quem for assistir isso aqui, de que ele é o cara que vai saber fazer acontecer, e o outro, não. E novamente a gente vai voltar para aquilo que eu sempre falo. É a guerrinha ideológica, né? É brincar de guerrinha ideológica. O meu é melhor que o seu. O meu carrinho é melhor que o teu. Né? E aí vale de tudo. Né? Depois vai vir alguém da esquerda. Ai, fake news. Ai, meu Deus, fake news. Aí chega na hora da campanha. É uma fake news absurda. E aí cala a boca. Né? Porque nessa hora vai prevalecer o político ali, né? E vai estar acima da gente, né? Porque nessa hora eles fazem de tudo. Vai você aí na rua fazer de tudo que você quiser fazer. Hoje em dia o criminoso não é o traficante, o criminoso é o usuário. Então, olha, veja a inversão completa do processo. Veja a situação com que um presidente da República se dirige ao mundo dizendo, olha, o cidadão, a criança que está lá no colégio, que está sendo obrigado a... Já não é mais criança, já não é mais cidadão, já virou uma criança, né? Então, assim, quando ele fala cidadão e fala criança, é claro que dá para entender muito bem o que ele quer dizer com essa distinção. Mas agora já é criança, né? Já foi para criança. Usar droga, que acontecia na maioria dos colégios em Goiás, tá certo? Aqueles jovens eram pressionados pelas facções para vender maconha dentro do colégio. Então, de repente, essa criança, tá certo? Que é o culpado. E o traficante é a vítima. Essa declaração textual
de um presidente da República. Gente, como é que um país, como é que um cidadão de bem pode votar num homem desse? Onde é que nós estamos chegando no país, cara? Olha, eu ia levar muito mais a sério se ele chegasse com dados, pesquisas, né? Com estudos, com ele ter ido para algum país, pesquisar alguma coisa e dar alguma referência para melhorar isso, né? Então, assim, até esse momento, pelo menos nesse corte desse vídeo que eu tô vendo, não tem proposta de nada. Um cidadão que defende explicitamente o traficante, o bandido. E para ele o bandido é vítima. E aí vem, no mesmo dia, veja bem, o que é que nós estamos vivendo? Vem o Lewandowski hoje disse que não, nós não podemos considerar hoje o faccionado terrorista. Não, vamos fazer uma pena maior a ele aí, mas não, terrorista é outra coisa. Ô Lewandowski, hoje, Lewandowski, eu estou vendo aí o Lincoln Gakia, que é um cara que o Brasil respeita esse cara pela coragem, a determinação, a vida dele, não vive mais. Ele é um homem que vive enclausurado porque ele é ameaçado de morte pelo PCC. A ele e a família dele. Tem também um diretor que eu não conheço, é Ricardo Medina. Hoje, a polícia de São Paulo derrubou uma operação para matar os dois. Cara, Pois é, né? E agora a gente pode, assim, pensar por que não tá tendo alguma proteção para essas pessoas. Porque quando teve aquela fatalidade que houve com aquele delegado, por que o Estado não protegeu ele, entendeu? Então, tipo assim, não, sabe, é um pouco complicado, porque ele não vai falar nada em relação a isso, porque quem tá lá em São Paulo é o coleguinha dele, né, que é no mesmo campo ideológico da direita. Então, esse coleguinha dele, que tá lá, é da direita, então ele não vai falar do coleguinha dele, né? Então ele não vai cobrar isso também. A mesma coisa aconteceu na época que teve, em 2013, aconteceu uma fatalidade com um jornalista, né? Naquela época as pessoas falaram muito dos manifestantes, mas ninguém cobrou a empresa de jornalismo, né? A emissora, que botou aquele profissional lá desprotegido. Então, assim, nesse momento, não, né, como a narrativa, a questão era baderneiro, bandidos e sei lá o quê, então não foi pra cima da empresa e botou uma pessoa em risco, entendeu? Então, assim, tudo é conduzido pra isso. Então, quando ele aqui tá falando, né, ele tá falando que São Paulo, né, resolveu um troço, então ele tá puxando sardinha pro campo ideológico dele. Mas quando ele tá fazendo isso pensando no bem do Brasil, ou ele tá fazendo isso porque ele, com o grupinho dele, quer tirar uma posição pra eles ficarem na mamata? Eu acho válido a gente questionar isso, né? E eu não tô falando aqui que isso não aconteça com a esquerda também não, tá? A esquerda chega lá, chega no poder e assim, né? Tipo, promete-se muita coisa, né? Não se cumpre, né? Então, assim, a pessoa mente, a gente acredita naquela pessoa, vai pagar o salário daquela pessoa e a pessoa mentindo pra você. Eu não me sinto confortável com isso. Você se sente? caramba. Hoje, derrubou uma operação que ia matar os dois. Eles mataram um delegado esses dias. Mataram né? esses dias, o delegado. Não, isso não é terrorismo, não. Quer dizer, você tem uma estrutura no Brasil que identifica quem eles vão matar e hoje a polícia desmonta essa operação e esse cidadão que assassina um membro do Estado, que um é promotor, o outro é diretor de uma prisão, você monta uma quadrilha para matar a autoridade do Estado, isso não é terrorismo? E isso é um projeto do senhor, então. O senhor Lógico. vai para presidente o ano que vem. Eu vou falar. Facção é terrorista quando o senhor assumir. Não tenha dúvida. É inaceitável. Mas essa ideia de terrorismo, não sei o quê, essa coisa que ele tá falando,
só surgiu, só tá virando moda agora entre eles porque o colega deles lá do outro país falou, o Trump, né? Porque até então nada se falava sobre isso, né? Então, se ele falar lá uma coisa, o pessoal aqui abaixa a cabeça e, né, acata, né? Eu acho isso super estranho, né? Porque, assim, novamente, né? Isso é pensando no bem do Brasil, né? Quando chega um presidente de outro país e fala e sugere que você tem que fazer uma coisa, você baixa a cabeça para cumprir imediatamente aquilo. Isso é priorizar o Brasil, o país? Será que um sujeito que faz isso merece que eu pague o salário dele? Que nós estamos vendo acontecer no Brasil é Né? inaceitável. Então, eu pergunto, um pai, ele vai pensar assim, bom, como é que eu vou fazer para eu poder ter perspectiva para meu filho, onde um presidente da República diz que a criança que usa droga, o jovem que usa droga, Já é criança, já é jovem, né? Então já mudou o troço, né? Não é mais o usuário, é criança e jovem. este é o criminoso. E o faccionado que vende a droga é a vítima. Me explica, porque às vezes eu fico pensando que às vezes eu estou exagerando. Mas não, você tem Eu também tenho essa impressão. Às vezes eu acho que eu tô exagerando aqui quando eu critico esses caras. Mas é que, tipo assim, tá muito caro viver no Brasil, né? Às vezes eu acho que eu tô na Noruega, mas eu tô na Noruega com dinheiro do terceiro mundo, entendeu? E pra mim isso é muito estranho, né? Então, às vezes eu também acho que... Será que eu tô exagerando? Será que eu tô exagerando em ficar criticando esse pessoal que eu pago o salário? o texto, tá aí. A pessoa chega pra mim e fala que lá onde ele mora, né? Ele chegou lá no governo, né? Acabou com os bandidos, mas ele anda com o carro blindado porque, né, ele precisa se proteger dos bandidos. Então, assim, uma pessoa conta essa história pra você, você acha que é interessante você pagar o salário de uma pessoa que fala isso pra você? Publicado na mídia toda hoje a declaração dele lá na Indonésia, na Ásia, não sei se ele está na Indonésia, dizendo exatamente isso. E ele só vai ficar nisso, parece, né? Não tem mais o que mostrar, né? Em relação a isso, vai ficar só nisso. Elogiou o colega, né? Que é da direita, porque a direita é maravilhosa, né? A esquerda é ruim, a direita é uma coisa maravilhosa. E tá aí se vangloriando do erro do outro. E o Lewandowski dizendo, não, isso aí, eles não são terroristas, tudo bem, é um crime praticado. Então, mas vem cá, você montar assassinato de representantes do Estado brasileiro. O que é terrorismo? Exatamente, você ocupar o território e você matar as autoridades que têm ali a finalidade de proteger o cidadão. Mas, assim, só para me entender, o que é a diferença? Porque quando a gente fala do traficante, do tráfico, já é um crime hediondo. O tráfico já é um crime hediondo, já tem uma pena maior. O que muda de traficante para terrorista? Enorme. A partir daí você tem uma pena muito mais, em termos de tempo, no mínimo de 30 anos. Você tem essa capacidade imediata de tomar as medidas, não tem aqueles processos todo sonolento que passa a ter ali um período enorme que ele... Eu acho muito interessante, né? Como a proposta de alguns setores ideológicos é sempre insistir numa coisa que não dá certo, né? Então aqui no caso ele está querendo me convencer de que se você transformar essas pessoas, né, elevar o nível de periculosidade, né, no que se refere ao tratamento para essas pessoas, né? Então ele quer convencer que uma lei mais pesada vai resolver, né? Só que assim, a grande questão que a gente tem que pensar é que no Rio de Janeiro a maior parte dos governos nos últimos anos era de centro, não era de esquerda, e eles fizeram exatamente isso e não resolveu, entendeu? Então assim, vale a pena eu ficar pagando o salário de uma pessoa que vai vir
como solução uma coisa que não funciona, e assim, eu sei que eu tô sendo um pouco chato de estar levantando a questão e sempre puxando pela parte do contribuinte, mas é porque eu tô achando que o nosso custo de vida tá muito caro mesmo, entendeu? E assim, eu acho que não tá compensando esse custo de vida tão caro, a gente pagar tanto imposto, né, para ficar ouvindo esse tipo de história, né? E não importa. 5 mil, até 5 mil você não paga imposto. Mas eu tô pagando imposto em cima das coisas que eu compro, entendeu? Tipo assim, eu não consigo mais comprar nem café gourmet. Eu tenho que beber o café tradicional, porque eu sou forçado a ter que fazer isso. Porque a questão econômica, eu não vejo como uma solução viável você chegar para uma pessoa que ganha pouco e falar assim: você quer resolver seu problema? Vai pegar um empréstimo do Lula. Vai se endividar lá que você vai resolver seu problema financeiro. Não acho essa uma solução interessante. Inclusive, na verdade, eu nem acho que isso seja uma solução. Tem benefícios graduais da pena, você tem todo um isolamento, ele não é tratado dentro da mesma penitenciária, tá certo? Ele tem uma penitenciária específica para cuidar desses casos, você tem que ter um desmantelamento de toda essa estrutura terrorista no seu país. Então você tem uma ação que... Olha, veja o que ele falou, você tem que ter o desmantelamento da estrutura, né, no país. Não foi isso que o coleguinha dele do Rio de Janeiro fez. Então ele está comparando aqui, ele comparou aqui em relação ao coleguinha dele de São Paulo. É claro que até esse momento, acredito eu, que o que aconteceu no Rio de Janeiro ainda não tinha se concretizado até o momento dessa entrevista aqui. Porque, pelo que eu tô vendo dele, eu acho que ele não ia perder a oportunidade de abordar esse assunto. Mas a gente precisa começar a olhar as coisas por um outro lado. Ao invés de a gente ficar olhando esse cara, que eu particularmente não tenho nada contra, eu sequer conheço ele, então eu estou trabalhando com base nas informações. Não estou trabalhando com base na pessoa, mas no que essa pessoa está me transmitindo, né? Então, a partir daí, a partir do comportamento dessa pessoa e como ela vai me transmitir essa informação, eu vou começar a analisar e a deduzir o que eu vou pensar sobre essa pessoa, entendeu? E aí é a partir daí que eu tiro as conclusões. E o que eu tenho concluído ultimamente é que não há aspecto político, entendeu? Seja de qualquer lado que vier, eu só me sinto uma pessoa que fica sendo enrolada. Eu me sinto muito enrolado, né? E assim, eu vejo isso, né? O Caiado aqui é um ótimo exemplo disso. Ele não tem proposta nenhuma. Realmente, a única proposta dele é insistir numa coisa que não funciona. Você dá mais liberdade às nossas polícias, tá certo? Ô, E você governador, pode entrar para agir com mais rigidez. Rigidez, polícia, né? É sempre isso, né? A única solução a ser dada é essa, né? E assim, quanto dinheiro está sendo gasto nisso? Vocês têm ideia de quanto se gasta para você manter um carro, para você manter as estruturas, né? Que as forças de segurança utilizam? É muito dinheiro gasto. Muito dinheiro gasto. E assim, para mim, isso torrar dinheiro. É jogar dinheiro fora. Porque não resolve. Então você tem você é catalogado dentro de uma situação que o terrorista, o que ele faz? Ele coloca em risco as normas de um Estado democrático de direito. Ele insurge contra o Estado democrático de direito e diz assim, nós aqui num... Olha, eu vou fazer uma reflexão aqui, né? Porque o que é violar o Estado democrático de direito? Se, por exemplo, eu tenho um lugar que você extrair, né, a vida de uma outra pessoa, se você fizer esse tipo de coisa, por exemplo, é proibido. Não tem, por exemplo. Nós não temos isso.
Isso não é permitido porque a gente não tem isso. E você incitar que isso aconteça com outra pessoa é crime, certo? Só que eu vejo esses políticos defenderem esse tipo de coisa e nada acontece com eles, entendeu? Porque eles se colocam acima do cidadão comum porque eles têm uma imunidade. Então, assim, a sensação que dá é de que eles parecem que podem fazer mais do que nós, que pagamos o salário deles. Se você passar a olhar pela perspectiva de que é você que paga o salário das pessoas, eu acho que a questão aqui muda, entendeu? Eu acho que é nisso que a gente tem que focar. Inclusive, o governador da Bahia, Rui Falcão, eu não lembro o nome dele. Foi um cara do PT. Ele foi um desastre na segurança pública. Ele agiu exatamente igual os colegas da direita dele, igualzinho. Bairro, eu sou mais do que o Estado. Quem manda aqui sou eu. Então, o que nós temos no Brasil hoje? Nós temos no Brasil em torno de 60 milhões de brasileiros que vivem sob o comando do narcotráfico. Você só pode comprar gás aonde eu estou mandando, você só pode pegar o Uber que eu mandar. Então, cada região, ele é comandado por aquela facção. Aquela facção é que comanda toda a área da economia daquela região. Então, eu compro o apartamento. Se você entrar no Minha Casa Minha Vida, você tem que pagar aluguel para mim, tá certo? Você, para comprar na padaria, tem que ser o meu, da nossa turma. Você, para ter rede de internet, também é no meu operador. Então, isso tudo é ocupação de território. E quem insurge contra isso, eles mandam matar. Então, você tem um comando de execução e você tem um presidente da República que fala, não, o traficante, coitado, ele é um cidadão que ele é vítima do usuário. Então, Meu Deus do céu. Gente, olha, eu não conheço o Caiado, tá? Não tenho nada contra a pessoa dele, tá? A não ser eu me colocando na minha questão como contribuinte, um cidadão brasileiro. Mas eu particularmente, assim, ouvindo o discurso dele, eu sinto que não está sendo agregado ou acrescentado, nada está sendo acrescentado aqui, entendeu? Ele tá dando um rodeio em cima de uma fala de uma outra pessoa e eu fico muito incomodado porque parece que isso e isso pra mim passa uma limitação, entendeu? De ir além de uma coisa rasa e óbvia, entendeu? Que é você ficar falando em cima de uma fala, de uma besteira que alguém falou, entendeu? E assim, vamos mudar, vamos transformar X em Y e pronto, resolveu o problema. Ele é um cidadão que o Lula, ele depois ele disputa hoje ele e o Maduro, tá certo? Quem é que é mais defensor do narcotráfico do que os dois. Hoje é uma grande disputa que nós temos na América Latina, é saber quem é mais representante do narcotráfico hoje, se é o Lula ou se é o Maduro. E o Lewandowski, ministro da Justiça, disse que não, podem matar as autoridades brasileiras, isso não é terrorismo. Isso é um crime, mas não tem problema, matou um promotor, matou um diretor de um presídio, bom, é um crime que aconteceu, isso não é terrorismo. Olha, você articula para destruir o Estado Democrático de Direito e é um crime qualquer? Eu vejo, governador, que isso é consequência de um mal muito maior, assim, sabe? Hoje, inclusive, até desculpa pela pergunta se ela foi espinhosa demais. A gente conversou aqui antes, que o senhor falou que poderia perguntar qualquer coisa. Lógico. Assim, hoje o Brasil, ele vive um processo de corrupção que é absurdo. Se a gente Olha que essa questão de corrupção no Brasil, histórico. Isso vem de muitos anos. E esses políticos que a gente tem em nosso país não estão preocupados em resolver isso, né? Na verdade, eu acho que eles querem manter isso mesmo, do jeito que tá.
vira e fala assim, ó, vamos, facção agora é terrorista, quem que vai ser terrorista? Porque tem vários partidos hoje que estão envolvidos diretamente com crime organizado. O presidente do DEM, a Polícia Federal, do União Brasil, a Polícia Federal tá investigando ele. Olha, interessante isso, hein? Ligação direta com o PCC, né? A gente vai criminalizar esses presidentes de partido, vai criminalizar essas pessoas que estão na política também, são terroristas? Tudo. Tá no narcotráfico? Tá esquentando dinheiro? Esse é o processo que tem? Hã? Você não tem que ter concessão, meu amigo. Não fica ingovernável? O pau que dá no Chico, dá no Francisco. Boa. O risco que corre o pau, corre o machado. Não interessa o lado que venha. Tá certo? Olha, minha opinião, eu não acredito nele. Eu acho que se ele tiver como presidente e acontecer alguma coisa com algum colega, ele vai tentar articular para proteger esse colega. Minha opinião, é o que eu acho. Eu nem conheço ele. Então quer dizer que ele vai sentar ali, né? Vai soltar esse papo. E aí, assim, beleza, né? Vou acreditar então, vou votar nele. O cara já começou errado o troço. Ele falou que lá onde ele mora é uma maravilha, né? Não tem bandidagem, bandido não se cria lá. Mas ele tá andando com o carro blindado e ainda com segurança. Ou seja, ele ainda tira onda com a cara de um cidadão que não tem condições de fazer isso. E nem de ter a segurança que ele também tem. E que o próprio cidadão que paga, né? Curioso isso, né? Agora, comprove os fatos, bota para valer e não faça concessão. Você está dizendo aí, eu quero dizer mais a você. Hoje, os faccionados hoje e as grandes estruturas do narcotráfico, eles hoje estão vestidos de CEOs de empresas que entram hoje e invadem o setor imobiliário de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de qualquer estado do Brasil, menos Goiás. É um cidadão... Menos Goiás. Lá não. Lá não tem. Mas ele tá andando de carro blindado e com segurança, porque as seguranças dele são porreta, né? Não foi isso que ele falou? Que provoca ameaça do dono da usina e compra a usina, que ameaça o transporte coletivo e compra o transporte coletivo, o lixo, tá certo? Ao mesmo tempo entra nas fintechs. Então... Bom, gente, olha, vocês viram o que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, você viu que tudo que ele tá falando aqui não aconteceu. Quando você não tem a autoridade moral da presidência da República, e se você não tem a coragem de enfrentar o narcotráfico, tá certo? Você contamina toda a sociedade brasileira. Eu lhe pergunto, você acha que o jovem hoje, ele prefere ser do comando ou ele prefere ser um bom aluno no colégio? Onde o faccionado hoje, ou o jovem que está na facção, ele tem a melhor roupa, o melhor tênis, a melhor moto, o melhor carro. Quem é o ídolo dele? É o MC Pose com a metralhadora na mão, dizendo que eu sou do... Olha, isso é muito interessante isso que ele falou, né? O menino que tá na favela tá tendo como ídolo uma pessoa que usa armas de fogo. Certo? É isso que ele tá falando. Mas assim, a gente tem que ver por que esse jovem tá tendo como ídolo esse tipo de figura. Entende? Tipo assim, ele não tá pensando nisso, né? Tudo pra ele parece ser resolvido de uma maneira muito simples, muito fácil, muito prática, né? Que é simplesmente você mudar as leis, tornar tudo mais rígido, né? Pra prender o bandido. Mas o que está acontecendo para esse jovem ter essa figura como ídolo? Né? Alguma coisa está errada aí. O que está errado? Né? A proposta dele é insistir numa coisa que não funciona, entendeu? Essa é a proposta dele. Tem como levar a sério uma pessoa que fala isso? Como? Uma pessoa que insiste numa coisa que não funciona? Não sei, eu não me sinto seguro de pagar os salários de uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Vermelho?
Por que Goiás, quando eu entrei no governo, tinha 1.073 jovens apenados no socioeducativo por crimes praticados? Jovens. Você é menor de 18 anos, né? Exatamente. 1.073. Sabe quanto tem hoje? Quantos? 178. 83% a menos. Sabe por quê? Porque em Goiás, bandido, faccionado, não é líder em lugar nenhum, Goiás. Certo? Ele não é exemplo lá dentro. O jovem lá não tem como em mar de vencer na vida ser faccionado. Você entra em muitos lugares. Pois é, né? E aí é que tá, né? Então, tipo assim, a gente tem um Estado, né, que combate as coisas erradas, né, de uma forma não inteligente, fazendo exatamente o que ele tá fazendo, né? Sendo rigoroso, sendo mais forte, né, do que o inimigo e esse tipo de coisa, né? E obviamente eu tô fazendo essa figuração de linguagem por causa do YouTube, né? Acho que você entende isso. Bom, mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte, tipo, por que só isso como solução? Por que não dar como solução mais acesso à educação? Veja bem, né? Que interessante, né? Que o coleguinha dele que tá no Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, né, o coleguinha dele, né, que esse pessoal, eles defendem muito, né? Eles falam que a esquerda é contra o capitalismo e não sei o quê. Eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, mas é muito interessante perceber que essas práticas de tentar solucionar esse problema ocorrem justamente na hora que o trabalhador está saindo de casa. Então, meio que eles prejudicam a economia do Estado, né? Porque para a cidade toda, estraga a cidade toda, e estraga o turismo da cidade também, né? Por uma questão particular de um grupinho ideológico de direita que quer a todo custo chegar no poder, né? E aí a gente tem que pensar, né? Isso é pelo bem do Brasil ou isso é pensando neles só? Porque pra mim eles só estão pensando neles, entendeu? Pra mim não tem essa coisa de Brasil, vamos fazer... Porque se você tá pensando em fazer uma coisa boa pro Brasil, você não precisa fazer esse tipo de coisa. Você basta simplesmente ter uma boa ideia, reunir as pessoas e propagar essa ideia e levantar debates e questionamentos em cima de uma proposta que seja viável ou não. Mas não isso que eles fazem, entendeu? Então, quando eu vejo que esse tipo de coisa tá acontecendo, eu já não confio nesse grupo de políticos, por exemplo. Porque para eles é muito mais importante a todo custo tirar o Lula, o PT, a esquerda, pro grupo deles ser a bola da vez, entendeu? E na minha opinião é só isso que eles querem. Porque esse discurso que ele tá dando aqui para mim não tá agregando nada. Você pergunta ao cidadão, e aí, o que você é? Ah, eu sou da facção. Então, esta passou a ser a esperança da pessoa poder viver. Poxa, eu tô vendo todo mundo aqui ganhar dinheiro, todo mundo andar de moto, todo mundo numa boa, todo mundo aqui com namorado, arrumando o dinheiro, correndo fácil na minha mão, eu vou ficar dentro de uma sala de aula, estudando, para ser um profissional que tem que chegar cedo, levantar, cumprir com a minha tarefa como cidadão. Então, é o exemplo. Não se governa com discurso, se governa com exemplo. Olha, na minha opinião, ele só tá com discurso aqui. Tá? Pra mim, ele não é exemplo de nada, porque eu não conheço ele, né, sequer vivo no estado dele. Mas assim, eu não conheço ele e só por esse vídeo aqui, eu já não voto nele. Porque ele quer enrolar, né? Ele quer enrolar pra se dar bem. E este é o exemplo que deve ser feito. Esta coisa é o seguinte, se você buscar, quantos anos eu estou na política? 40. Na política. Fui candidato a presidente da República com 39 anos de idade, o mais jovem candidato a presidente da República. Parabéns. Deputado federal, 5 mandatos, senador da República, governador do estado. Já me viu envolvido em badalheira? Já me viu envolvido em escândalo, em aumento de patrimônio, em negociata? 40 anos de vida, eu não tenho 4. Olha, mas a família que ele é coleguinha, que o filho de um deles foi para os Estados Unidos, né, tem suspeitas assim de compra de vários imóveis, assim.
E aí ele não fala isso, entendeu? Então, assim, ele não tá falando porque ele quer proteger o pessoal, porque o pessoal do campo ideológico dele, a direita, é muito melhor que a esquerda, entendeu? É por isso. É muito melhor. Direita é muito melhor que a esquerda, imagina. Então, assim, né, vamos apequinar tudo pra uma questão ideológica rasa, né? Tipo assim, o cara lá fala besteira e assim, eu resolvi o problema da minha cidade. Não tem bandidagem, mas eu ando pra me proteger da bandidagem que eu digo que eliminei da onde eu venho. Então, puro discurso ideológico. Aqui é só questão de chegar em um lugar e ficar lá. É mamata. É só isso. Dias na política, não tem 40 anos na política. Certo? Então, é isto que faz o seguinte: por que a polícia me reconhece e a população me dá 88% de aprovação? Porque eu tenho autoridade moral para comandar o meu Estado. Eu não uso do meu mandato para fazer corrupção, para enriquecer, nem para bandalheira dentro do Estado de Goiás. Então as pessoas podem gostar ou até não gostar do estilo do Caiado. O Caiado é um pouco duro, tal, mas eu não sou bandido, não sou corrupto. Não sou homem que faz concessão, eu não me acovardo para bandido. Mas o senhor acha que o Caiado é um pouco duro? Não, ou você acha que deveria ser um pouco mais duro? Sabe o que eu sou? O Caiado eu sou presidente... Então, pessoal, e aí? Gostaram? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Me sugiram, por favor. Eu peço sugestão. Se você está assistindo aqui, você acha interessante o que eu estou fazendo aqui, deixa aqui comentários aqui para eu saber mais. Eu gosto muito de ver o que está entre as entrelinhas. Eu sei que eu falo demais, eu peço desculpas. Mas se inscreve aí e... Bom, a gente se vê no próximo vídeo, então tchau.